Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre a área de um triângulo. Então, vamos retomar aquela discussão que vínhamos tendo antes, né? Sobre áreas. Eu defini para vocês já o que é uma área. Vocês devem se lembrar do quadradinho de lado 1 centímetro por 1 centímetro, definido como a área de 1 centímetro quadrado. Se vocês não se lembram, eu recomendo reassistir o vídeo. E hoje eu vou falar da área de um triângulo, tudo bem? Aqui eu tenho um triângulo de lados A, B e C, e esses lados têm alturas relativas HA, HB e HC, tudo bem? Então essas alturas são as alturas relativas a cada lado. Então a altura relativa ao lado A é a altura HA, a altura relativa ao lado B é a altura HB, e a altura relativa ao lado C é a altura HC, tudo bem? A área de um triângulo, ela vai ser um número real, e positivo, porque áreas nunca são negativas, assim como lados, medidas de lados nunca são negativas, né? A área do triângulo, ela vai ser definida da seguinte forma: a área de um triângulo, ela é definida, tá bom? Eu estou definindo, dá para chegar nela por outros meios, mas eu acho conveniente, nesse nosso contexto de aula, definir ela desse jeito, como metade, então meio, certo? Vezes o tamanho do lado A, vezes a altura relativa ao lado A. E esse número ele vai ser igualzinho a metade também do lado B, vezes a altura relativa ao lado B, que por sua vez vai ser igualzinho a metade do lado C, aliás, aqui é um 2, tá? Metade do lado C, vezes a altura relativa ao lado C, desse jeito. Tudo bem? Bastante simples, então. Essa é a definição da área de um triângulo. Você pode calcular desse jeito. Só para a gente ter ideia de um exemplo prático, imaginem que eu tenha um triângulo que tenha uma base de, não sei, 3 centímetros, e eu vou dizer que ele tem uma altura de 4 centímetros, desse jeito. Então, vamos supor, eu estou desenhando a mão livre porque eu estou introduzindo o conceito, tá? Não vou usar régua e compasso. Então, vamos supor um triângulo que tem a base de 3 centímetros e a altura de 4 centímetros. Qual que é a área dele? A área desse triângulo é igual a metade de 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12, a metade de 12 é igual a 6. Então, são 6 unidades de área. No caso aqui, como a gente está falando de centímetros, 6 centímetros quadrados. Tudo bem? Super simples fazer conta com área de triângulo. Certo? Bom, já que a gente viu que a área de um triângulo é igual a metade da base vezes a altura, ou se você quiser escrever de um outro jeito, né, pegando um triângulo genérico qualquer, vou desenhar aqui só para um quadrinho para a gente recapitular aqui em cima, né? Então, em um triângulo qualquer genérico, eu não vou dar nomes para os lados dele, eu vou só desenhar o meu triângulo com a base, que eu vou chamar de B de base, eu vou falar que ele tem uma altura H, genérica também. Então, bom, para encontrar a altura, eu já coloquei uma videoaula. Vocês usam régua e compasso, né? Então, vamos supor que tem aqui uma altura H. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, é sempre o valor do lado vezes a altura relativa a esse lado dividido por 2, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Então, ó, a gente sabe como encontrar a base. Como fazemos para determinar o valor numérico da altura? Tem diferentes formas, né? Nós podemos desenhar a altura explicitamente, usando régua e compasso, como nós já aprendemos, ou nós podemos, em alguns casos, é mais prático usar matemática, usar manipulações algébricas para entender a geometria da coisa. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é do triângulo equilátero. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero e a gente vai descobrir a altura dele. Então, aqui temos um triângulo equilátero e para determinar a altura dele, né, primeiro, o que é a altura? A altura é a reta perpendicular que une o vértice do triângulo até o lado oposto a esse vértice. Para fazer isso com um desenho geométrico,
É igualzinho aquele vídeo que eu coloquei para vocês de como traçar alturas, mas eu vou fazer aqui. Eu ponho a ponta seca do compasso no vértice, certo? Abro o compasso um pouquinho mais do que o tamanho do próprio lado, aqui assim, e traço pontos para ele se cruzar. Aqui e aqui eu tenho 2 pontos, desse jeito, ó. Tenho esse ponto, tenho esse ponto. Agora, o que eu tenho que fazer é encontrar a mediatriz do segmento de reta formado por esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é onde o meu compasso cruzou com o lado do triângulo, né? Encontro a mediatriz. Eu espero que vocês se lembrem como a gente faz para encontrar a mediatriz. Abre um pouquinho mais da metade do segmento de reta. Traça aqui assim. Faz a mesma coisa do outro lado. Desse jeito. Pronto. Eu faria dos 2 lados, mas aqui nós já temos o vértice do triângulo e sabemos que isso vai formar um ângulo de 90 graus. Portanto, é só unir esses 2 pontos aqui. E aqui o que temos é a altura do nosso triângulo equilátero, né? E quanto deve valer a altura do triângulo equilátero? Bom, para começar, esse triângulo equilátero que eu desenhei é um triângulo equilátero que mede 5 centímetros de lado. Mas vamos supor que o lado dele seja L, tá bom? Então, cada lado aqui do meu triângulo vale L. E é claro que a minha altura eu vou chamar de H. Tudo bem? O que acontece no triângulo equilátero é que a altura, por ele ser simétrico, por ele ter todos os lados iguais, ela divide seus lados na metade. Então, isso significa que esse pedacinho aqui vale L sobre 2, esse pedacinho vale L sobre 2, certo? Então, se nós olharmos só para um dos pedaços aqui do triângulo equilátero, se nós olharmos só para cá, por exemplo, só para esse pedaço, nós temos um triângulo retângulo. E nós já sabemos como trabalhar com triângulos retângulos. Nós usamos o teorema de Pitágoras. E que triângulo nós temos? Nós temos aqui, então, um triângulo que tem altura H, que é o que nós queremos descobrir, dado o lado dele, certo? Aqui vale L dividido por 2, e a hipotenusa dele vale L, o próprio L, certo? Sendo assim, olha só que simples. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que H ao quadrado, ou seja, altura ao quadrado, mais L dividido por 2 ao quadrado, é igual a nossa hipotenusa ao quadrado, o próprio L ao quadrado, certo? Muito bom. Então, H ao quadrado, eu vou deixar como H ao quadrado mesmo. L dividido por 2 ao quadrado, isso aqui é igual a L dividido por 2 vezes L dividido por 2. E L dividido por 2 vezes L dividido por 2, nós fazemos essa conta da seguinte forma, olha só. L dividido por 2 ao quadrado é igual a L dividido por 2 vezes L dividido por 2. Multiplicação de fração é muito simples de fazer. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Isso é igual a L ao quadrado dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Desse jeito. Então, nós temos aqui que H ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 4 é igual a L ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor do H, eu vou passar esse L ao quadrado sobre 4 para lá subtraindo. E ficamos com o seguinte, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4, certo? Esse L ao quadrado, eu posso escrever ele como L sobre 1, L ao quadrado sobre 1. Afinal, dividir por 1 não muda em nada a minha igualdade, né? E aí, eu posso simplesmente encontrar aqui um denominador em comum, 4, e aqui eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes L ao quadrado, 1L ao quadrado. Então, 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Isso significa que a nossa altura ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 4 feijões menos 1 feijão dá 3 feijões. Então, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado dividido por 4, certo? Então, esse é o valor do quadrado da nossa altura. Se eu quiser saber quanto vale só a altura,
eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Eu tiro a raiz quadrada desse lado, eu tiro a raiz quadrada desse lado aqui. Então, tirando a raiz quadrada de um número ao quadrado, a gente já viu como faz raízes quadradas, né? Nas nossas lives e tudo mais. Mas se vocês tiverem dúvida, por favor, me escrevam, me deixem saber. Então, tudo que tem que fazer aqui, como isso é um número positivo, eu chego à conclusão, vou escrever aqui embaixo, eu chego à conclusão de que h, que eu tiro a raiz e tiro o quadrado, é igual a... O L já está ao quadrado, então fora da raiz ele fica sozinho, só L, certo? O 3 não tem nada nele, então eu escrevo ele dentro de uma raiz, dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, se eu quiser calcular a área do triângulo equilátero, o que eu tenho que fazer? A área dele vai ser dada simplesmente por base, que vale L, certo? Então, aqui, ó, no triângulo equilátero. No triângulo equilátero, para usar essa fórmula da área, falando que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2, a base vale L, que é o tamanho do lado. Então, a área do triângulo equilátero é igual ao lado, vezes a altura. E quanto vale a altura? A altura vale L raiz de 3 sobre 2. Então, L vezes L raiz de 3 dividido por 2. E isso tudo dividido por 2, ou vezes meio, é a mesma coisa, né? Então, eu vou escrever aqui, vezes meio, certo? L é igual a L dividido por 1. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é multiplicar em cima, embaixo. Então, L vezes L dá L ao quadrado, raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Então, aqui fica L ao quadrado, raiz de 3. E 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, dividido por 4. Pronto. Então, essa aqui é a área do triângulo equilátero, tá bom? Claro que vocês não precisam decorar todas essas contas ou tudo isso, eu só quero mostrar para vocês como é que nós podemos relacionar tudo que nós vimos até agora e que tudo tem um sentido. Nós começamos aprendendo semelhanças, depois vimos teorema de Pitágoras, depois começamos a entender um pouquinho de áreas, chegamos finalmente na área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e eu mostrei para vocês como curiosidade, tá bom? Que nós podemos determinar a área de um triângulo equilátero dado o seu lado. Então, por exemplo, se eu tenho esse meu triângulo equilátero, o lado dele vale 5. Qual deve ser a área dele? Nesse meu triângulo equilátero, a área dele, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? No caso dele, como L é igual a 5 centímetros, então a área vai ser 5 ao quadrado, que dá 25, vezes a raiz de 3, dividido por 4. E isso é um número, a calculadora sabe calcular esse número. Nós também sabemos com um pouco de paciência, papel e caneta. E é isso para essa semana, pessoal. Até a próxima!